sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 36 de arte, conhecer o trabalho de uma artista chamada Mariana San Martín. Ela trabalha aí com retratos de uma maneira mais desconstruída, bem bacana. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí, no tempo e no espaço. Então, a Mariana San Martín é brasileira do sul do Brasil, gaúcha, formada em artes visuais e bacharel em design gráfico, e trabalhou ali muito tempo nessa área aí publicitária, mas depois entregou-se então totalmente à arte e hoje então somente produz as suas peças. Hoje em dia ela mora no Rio de Janeiro e tem se dedicado então a explorar técnicas de pintura e ilustração, buscando aí representar essa complexidade e ao mesmo tempo sutileza então através de retratos, trazendo as expressões humanas com texturas, até de uma forma também desconstruída, né? Ela utiliza diversas técnicas, não só a pintura, o desenho, mas também colagens em seus trabalhos. Ela traz aí questões como forma de interferência e algo imprevisível também, né? Que se relacionam muito com as emoções humanas. Então, também a personalidade humana, ela vem retratar de uma forma, aqui, por exemplo, né, desconstruído, enfim, conflitos diários e todo esse lado sentimento também, né? Transbordando essas emoções, então. E ela traz, interessante que a gente observando esse retrato, muitos dos seus trabalhos, ela faz o retrato em grafite, rasga ele para então, né, colar e sobrepor com outros fundos abstratos, coloridos e desconstruir esse retrato. Então, também tem que ter ali uma dose de coragem, né? Porque você termina um retrato lindo, maravilhoso, você vai lá e rasga a folha. Mas aí o trabalho dela é, sim, intencional, isso aí. Ela utiliza diversos materiais, como eu falei também, então ela sobrepõe, ela utiliza colagens, texturas também, muitas cores, métodos diferentes de pintura. Na imagem de exemplo, né? Aqueles círculos laranjas que a gente consegue ver, parecem uma tinta spray espirrada ali, né? Pela maneira que ela fica, pela maneira que ela escorre, junto com seus retratos rasgados. Então, é uma mistura de sensações e texturas ali e que remetem também a esse lado do interior humano, né? Então, essa confusão visual que acaba finalizando o trabalho dela, interagem, né, entre si, fazem parte aí, querendo ou não, desse subconsciente, desse interior humano, né? Que é cheio aí de sentimentos e experiências. E é isso que ela quer retratar, né? Que nós não somos perfeitos, nós não somos aquilo que mostramos aos outros ou que a nossa fisionomia mostra, mas que nós somos aí um amontoado de experiências, sensações, texturas, como ela mesma reproduz de uma maneira visual. Tem uma fala dela que é bem bacana, que fala sobre esse imprevisível, né? Esse algo que a gente não controla. Imprevisibilidade faz parte da criação, assim como faz parte dos seres humanos que eu retrato. E não é verdade, né? Então ela traz esse abstrato, esse imprevisível, essa coisa mais contemporânea, solta de criação, essa tinta jogada, com essa intenção que realmente é imprevisível, o ser humano é imprevisível, assim como as pessoas que ela retrata e a arte dela. Então, ela vem aí com esse significado, essas pinturas, então, em partes e desconstruídas dela. Outra fala dela que é bacana sobre esse trabalho, então, de agregar materiais e técnicas, né? Eu nunca abandono um material em prol do outro. Acredito que a soma enriquece o meu trabalho e tem muito a ver com o que eu procuro expressar. Então, ela
vem, né? Tô fazendo um trabalho de pintura, mas vou fazer uma colagem em cima. Então, ela continua com essa pintura, ela não parte, tô aí na onda da colagem, vou só usar colagem. Então, ela mistura tudo para criar, então, esses trabalhos tão complexos em significado e também visualmente, né? Que a gente precisa, então, parar e reparar um minuto para ver o que está sendo representado. As camadas que compõem esses trabalhos dela representam, então, essa sobreposição de pensamentos, né? De experiências que nós, seres humanos, temos. Então, como eu disse, até de certa forma vem quebrar estereótipos, né? Que precisamos ser assim ou assado, enfim, vem mostrar que nós somos feitos da junção de várias experiências. Nós somos, então, aquilo que a gente vive, né? E é como se fosse, né? Esse trabalho dela é como se fosse um retrato daquilo que somos. Então, é como se pegássemos todas as nossas experiências, pensamentos e todo o nosso cotidiano, a nossa vida e retratássemos, então, em forma visual, né? Tendo esse retrato bagunçado, esse empilhado de informações que querendo ou não, como nós somos e como nós vivemos. Aqui um exemplo, né, de um trabalho dela, então, que eu falei. Ela termina esses desenhos, a maioria em grafite, rasga o papel depois para desconstruir esses retratos, né? Para então remontá-lo em outra superfície, uma tela, uma superfície maior, com esse fundo abstrato e esses vários materiais, então, que são sobrepostos e agregados. Como eu disse, é um desafio, né? Imagine você fez um retrato ou um desenho, um trabalho lindo, maravilhoso, assim, ficou muito bacana. E propositalmente rasgá-lo para a construção de um outro. Então, é um trabalho intencional com significado bem bacana. Pensando em retrato, né? Como a Mariana cria, então, retratos e depois desconstrói, não quero levá-los a desconstruir, né? A rasgar os seus trabalhos, mas para mostrar que é uma maneira de olhar para essa técnica, para essa arte e ver um significado. Pensando nesses retratos, eu quero mostrar para vocês, então, algumas dicas e proporções para se fazer um desenho de retrato. Um desenho, então, de rosto, tá? Vocês vão precisar de uma folha, um papel sulfite. Eu vou usar canetinhas coloridas, para ter uma melhor visualização. Mas eu sempre digo, usa o lápis grafite, não muito apertado, então deixa a mão leve, para você conseguir apagar, então, as linhas ali que vão servir de base para conseguir corrigir sem marcar muito o papel, tá? Então, você vai começar, tanto faz o tamanho. Eu vou fazer aqui o máximo que eu conseguir na folha para uma melhor visualização, mas você pode começar pequenininho se quiser. Primeira coisa, você vai fazer um círculo na folha. Não precisa ser bem certinho, o meu ficou mais para o lado, ficou até meio oval, é a mão livre como você conseguir fazer esse círculo, que ele vai ser aí o rumo do teu desenho, tá? A base do desenho. Esse círculo você vai cortá-lo ao meio e imaginar essa metade, essa distância para baixo. Essa vai ser a linha do término do queixo. Esse círculo é o que abrange aqui a faixa da testa, aqui do final da cabeça, até a pontinha do nariz. Esse é o círculo que forma, tá? Então, eu imagino o meu queixo aqui e venho, então, ligando. Vou fazer um rosto padrão, sem usar nenhuma referência. Então, eu quero um queixo mais afinadinho, quero uma bochecha mais cheia. Então, isso você vai adaptando, tá? Tenho essa estrutura inicial do rosto. Eu vou colocar aqui o pescoço para parecer mais o rosto. Ó, o meu desenho ficou um pouco, né? Não ficou centralizado, mas não tem problema, tá? Primeiro, para eu ter uma noção de proporção, eu preciso pensar em simetria. Então, vou dividir esse rosto ao meio, tá? Também não precisa ser com a régua, mas que ele fique ali mais ou menos ao meio, tá? Essas são as linhas básicas. Eu vou continuar usando uma canetinha vermelha para não dar muito, tentar não poluir muito de linhas e riscos esse retrato, tá? Pensando que esse círculo é, então, essa parte superior da nossa cabeça, ó, passa na pontinha do nariz. Então, aqui eu terei, ó, a pontinha do nariz, que chega bem no final desse círculo. Depois, essas linhas azuis centrais aqui são apagadas, tá?
pontinha do nariz. Pensando no corte que você fez no círculo, a metade dessa área são as suas sobrancelhas. Então, vou pensar mais ou menos ela aqui. Depois você pode dar um formato mais arqueado, enfim, mais, né, grossinho aqui. Eu vou fazer para demarcar o lugar. O seu nariz está bem no meio do rosto, né? Então, ele vai ocupar essa faixa aqui lateral. Vou fazer aqui a dobrinha do nariz, né? Uma marquinha aqui desses ossinhos que nós temos. Agora, os olhos. Os olhos, a largura da nossa cabeça até o final aqui da orelha ocupa 5 comprimentos do olho, tá? Então, a gente vai pensar, eu não vou riscar para não dar assim uma poluição visual, mas eu vou mostrar aqui com a posição da minha caneta. Se o meu nariz está aqui, o meu olho, aqui tem uma distância, um comprimento de olho, então dá um aqui no meio, 2 aqui, e o terceiro vai onde termina a linha da orelha, tá? Que é a abinha da orelha. E a mesma coisa para cá. Eu vou ter um aqui e um aqui, totalizando 5 de comprimento. Então, o meu olho, para não fazer aquele olhinho pequenininho lá centralizado, você tem essa noção. Vou rascunhar ele aqui e aqui. Eu não marquei as linhas, vamos fazer a pálpebra, para não ficar muito poluído, tá? Então, tenho os olhos aqui. Vou colocar uns cílios aqui só para não parecer faltando. A minha boca, então, ela vai estar centralizada da linha do nariz até o queixo. Lembrando dessa simetria, então eu vou colocar a marquinha aqui dos lábios, né? Para fazer a boca. Agora, nossa, que testa imensa, gigantesca. Calma, não é tudo isso. Observe, pensando em mim aqui, né? O exemplo que vocês têm. O final da minha cabeça visível é aqui. Metade desse caminho até na testa, um pouco menos, é cabelo. Então, aqui nós temos ainda a faixa do cabelo. Eu vou fazer um cabelo, ó, de ladinho. Então, aqui a gente tem essa faixa do cabelo. Então, isso aqui tudo, esse espaço, é cabelo, né? Não é só testa. Assim como ele vai um pouquinho para fora, então, para fazer esse cabelo. Aqui eu não vou riscar mais, porque tá no finalzinho da folha, mas aqui tudo tem o cabelo, então, tá? Orelha. A orelha, ela tem o tamanho exato da nossa sobrancelha até a ponta do nariz. Então, se você posicionar, ó, a mão e puxar para cá, você tem o tamanho da sua orelha, o comprimento da orelha. Então, parece grande, mas ela vai, então, da linha da sobrancelha até essa linha do nariz, ó. É quase como se fosse um meio coração, digamos. Mas, geralmente, o cabelo vai em cima, né? Vou ter marquinhas aqui da orelha, um brinco, quem sabe. Mas, deixa eu preencher aqui com o cabelo dessa moça. E o rosto masculino vai ser a mesma coisa. As proporções são iguais. Aqui, por exemplo, o que eu corrigiria, né? Só que eu não posso apagar. Eu deixaria esse queixo mais sutil para ficar mais feminino, mais arredondado e um pouco menor, tá? Então, eu utilizaria essa nova linha vermelha que eu fiz aqui agora, ó, para deixá-lo mais delicado, tá? Então, seria mais ou menos esse, um passo a passo, algumas dicas de proporção para você ter esse rosto mais simétrico e de um tamanho mais natural, tá? E outra coisa que eu digo, é a prática que você vai conseguindo, então, melhores resultados, vai aprimorando o seu jeito de desenhar, deixando a mão mais leve, tá? E assim eu encerro, então, mostrando um pouquinho de como desenhar um retrato, já inspirados na obra da Mariana, então, que desconstrói esses retratos. Um abraço e até a próxima!